Bem-vindos à aula de número 143, item 6, mudanças no poder aquisitivo de origem monetária e de origem material. Como estamos fazendo, obviamente, vamos ler do PDF. Deixa eu só retomar aqui o mouse, compartilhando. As mudanças no poder aquisitivo da moeda, isto é, na relação de troca entre moeda e os bens e mercadorias vendáveis, podem ter sua origem tanto pelo lado da moeda como pelo lado dos bens e mercadorias vendáveis. Podem ser provocadas tanto por variações na demanda e oferta de moeda, como na demanda e oferta de outros bens e serviços. Consequentemente, podemos distinguir entre as mudanças no poder aquisitivo de origem monetária, cash-induced changes, ou seja, mudanças induzidas pelo dinheiro. Então, consequentemente, podemos distinguir entre as mudanças no poder aquisitivo de origem monetária ou de origem material. Então, cash-induced changes ou goods-induced changes. As mudanças de origem material do poder aquisitivo podem ser provocadas pela variação da oferta ou da demanda de determinadas mercadorias e serviços. Um aumento ou diminuição geral na demanda por todos os bens e serviços, ou pela maior parte deles, só pode ser de origem monetária. Então, as mudanças de origem material do poder aquisitivo podem ser provocadas pela variação da oferta ou da demanda de determinadas mercadorias e serviços. Vamos colocar aqui em verde. Agora, um aumento ou diminuição geral na demanda por todos os bens e serviços, ou pela maior parte deles, só podem ser de origem monetária. Examinemos, examinemos agora as consequências sociais e econômicas das mudanças no poder aquisitivo da moeda, considerando-se as três seguintes pressuposições. Então, primeira, que a moeda em questão só pode ser usada como moeda, isto é, como meio de troca, não tendo nenhuma outra utilização. Então, essa vai ser uma, vou botar roxo. Segunda, que só existem intercâmbios de bens presentes, não existindo troca de bens presentes por bens futuros. Então, só existe intercâmbios de bens presentes, não existindo troca de bens presentes por bens futuros. E a terceira, que não consideraremos os efeitos das mudanças no poder aquisitivo da moeda sobre o cálculo monetário. Então, nós vamos examinemos agora as consequências sociais e econômicas das mudanças no poder aquisitivo da moeda, considerando-se as três seguintes pressuposições. Então, nós vamos botar três pressuposições: que a moeda só pode ser usada como moeda e não com fins industriais, que só existe intercâmbio de bens presentes, então a gente não troca por bens futuros, e, por fim, que nós não consideraremos os efeitos das mudanças no poder aquisitivo da moeda sobre o cálculo monetário. Respeitadas essas pressuposições, a mudança de origem monetária do poder aquisitivo limita-se a deslocar a distribuição de riqueza entre os diferentes indivíduos. Alguns ficam mais ricos, outros mais pobres. Alguns são mais bem compensados, outros menos. O que alguns ganham é pago pelas perdas de outros. Entretanto, seria inadmissível interpretar este fato dizendo que a satisfação total não se alterou, o que, ou que, mesmo não tendo havido uma mudança na disponibilidade total, o estado de satisfação total ou a felicidade como um todo teria aumentado ou diminuído em decorrência das mudanças na distribuição de riqueza. As noções de satisfação total ou de felicidade total são desprovidas de qualquer significado. É impossível encontrar um padrão para comparar os diferentes graus de satisfação ou de felicidade
alcançado pelos diversos indivíduos. As mudanças de origem monetária do poder aquisitivo indiretamente acarretam outras mudanças, ao favorecer a acumulação de capitais novos ou o consumo de capitais existentes. Se esses efeitos secundários ocorrerão ou não e em que direção, é algo que depende dos dados específicos de cada caso. Mais adiante, iremos tratar desses importantes problemas, lá no capítulo 20. As mudanças de origem material do poder aquisitivo, às vezes, não são mais do que consequências de um deslocamento da demanda de alguns bens para outros bens. Se são provocadas por um aumento ou uma diminuição na oferta de bens, não são meramente transferências de algumas pessoas para outras. Não significa, não significam que Pedro ganha o que Paulo perde. Algumas pessoas podem ficar mais ricas, embora ninguém empobreça, e vice-versa. Então, as mudanças de origem material do poder aquisitivo, às vezes, não são mais do que consequências de um deslocamento da demanda de alguns bens para outros. Se são provocadas por um aumento ou diminuição na oferta de bens, não são meramente transferências de algumas pessoas para outras. Não significam que Pedro ganha o que Paulo perde. Algumas pessoas podem ficar mais ricas, embora ninguém empobreça, e vice-versa. Podemos descrever este fato da seguinte maneira: sejam A e B dois sistemas independentes que não têm qualquer ligação um com o outro. Ambos os sistemas usam o mesmo tipo de moeda, uma moeda que não pode ser usada com propósito não monetário, ou seja, com uso industrial. Premissa número 1, que nós grifamos acima. Consideremos ainda, caso 1, que A e B diferem um do outro, porque em B a quantidade total de moeda é N vezes M, sendo M a quantidade de moeda em A. Então, é proporcional à quantidade de moeda em B do fator N. Ao mesmo tempo, consideremos também que a cada encaixe Czinho e a cada crédito em moeda Dzinho existentes em A corresponde um encaixe N vezes Czinho e um crédito em termos de moeda N vezes Dzinho em B. No mais, A e B são iguais. Suponhamos agora, caso 2, que A e B difiram um do outro unicamente porque em B a oferta de certa mercadoria R é N vezes P, sendo P a oferta total desta mercadoria em A. Então, R, que é a oferta de uma determinada mercadoria, da mercadoria X em B, tá certo? É igual a N vezes P, sendo P a oferta em A. Prestem atenção. Suponhamos também que a cada estoque V desta mercadoria R em A corresponde um estoque NV em B. Em ambos os casos, N é maior do que 1. Tudo bem. Se perguntarmos a qualquer indivíduo de A se concorda em fazer um pequeno sacrifício para trocar sua posição pela correspondente posição em B, a resposta será unanimemente negativa no caso 1. Qual que era o caso 1? No caso 1, a quantidade de moeda em A é igual à quantidade de moeda em B, só que com um fator N acima de 1. Ou seja, existe 100 moedas em A e 200 moedas em B. E a primeira pergunta é: se perguntarmos a qualquer indivíduo em A se concorda fazer um pequeno sacrifício para trocar sua posição pela correspondente posição em B, a resposta será unanimemente negativa. No caso 1, ele vai com metade da moeda, porque lá em B tem mais moedas. Mas, no caso 2, todos os proprietários de R e todos aqueles que não possuem R, mas que desejam possuir uma quantidade, isto é, ao menos uma pessoa,
responderão afirmativamente. Os serviços que a moeda pode prestar são condicionados pelo nível do seu poder aquisitivo. Ninguém pode ter em caixa um determinado número de moedas ou um determinado peso de moedas. O que se pretende é ter em caixa um determinado montante de poder aquisitivo. Como o funcionamento do mercado tende a fixar o poder aquisitivo da moeda no seu estado final, num nível em que coincidam a oferta e a demanda de moeda, não pode haver jamais excesso ou deficiência de moeda. Cada indivíduo e todos os indivíduos juntos desfrutam plenamente das vantagens que a troca indireta e o uso de moeda lhes pode proporcionar, qualquer que seja a sua quantidade. As mudanças no poder aquisitivo da moeda acarretam mudanças na distribuição de riqueza entre os vários membros da sociedade. Do ponto de vista das pessoas que desejam enriquecer por intermédio dessas mudanças, a quantidade de moeda pode ser considerada insuficiente ou excessiva. E o apetite por tais ganhos pode resultar em políticas que provoquem variações de origem monetária no poder aquisitivo. Entretanto, os serviços que a moeda presta não podem ser aperfeiçoados nem reparados se uma quantidade de moeda mudar. Pode ocorrer um excesso ou uma deficiência de moeda nos encaixes individuais, mas tal circunstância pode ser remediada pelo aumento ou diminuição do consumo ou do investimento. É claro que não devemos incorrer no erro de confundir demanda por moeda para encaixe com o desejo de maior riqueza. A quantidade de moeda disponível na economia como um todo é sempre suficiente para assegurar a todas as pessoas todos os serviços que a moeda pode prestar e que efetivamente presta. Considerando-se as coisas a partir deste ponto de vista, podemos qualificar como desperdício todas as despesas incorridas para efetuar um aumento na quantidade de moeda. O fato de que as coisas poderiam prestar outros serviços úteis sejam usadas como moeda e deixem assim de ter esses outros empregos pode ser considerado como uma redução desnecessária das limitadas oportunidades que o homem conta para a satisfação de suas necessidades. Foi essa a ideia que levou Adam Smith e Ricardo a considerarem que seria bastante vantajoso reduzir o custo de produção de moeda, recorrendo-se ao uso de papel moeda. Entretanto, as coisas tomaram outra feição quando analisadas de uma perspectiva da história monetária. Quando se constatam as consequências catastróficas das grandes inflações de papel moeda, é forçoso reconhecer que os gastos inerentes para a produção de ouro são um mal menor. Seria inútil replicar que essas catástrofes foram provocadas pelo uso impróprio que os governos fizeram do poder de emitir moeda e crédito, e que governos mais sérios teriam adotado políticas melhores. Considerando-se que a moeda não pode ser neutra, nem pode ter um poder aquisitivo estável, os planos de um governo com vistas a determinar a quantidade de moeda não podem jamais ser imparciais nem equitativos em relação a todos os membros da sociedade. Quaisquer que sejam as medidas que um governo adote com a intenção de influir no nível do poder aquisitivo, elas dependerão sempre dos julgamentos de valor dos governantes. Favorecem sempre os interesses de alguns grupos de pessoas em detrimento de outros grupos. Jamais atendem o que é chamado de bem comum ou de bem-estar público. As políticas monetárias não podem estar baseadas em considerações de natureza científica. Ponto. A escolha de um bem a ser usado como meio de troca e como moeda nunca é indiferente. Dessa escolha dependerá o curso das mudanças de origem monetária do poder aquisitivo. A questão que realmente importa
é a de saber quem deve fazer a escolha: as pessoas comprando e vendendo no mercado ou o governo. Foi o mercado que, através de um processo de seleção ao longo dos tempos, atribuiu finalmente aos metais preciosos, ouro e prata, o caráter de moeda. Por 200 anos, os governos têm interferido na moeda escolhida pelo mercado. Mesmo o estadista mais fanático não se atreveria a dizer que essa interferência tem sido benéfica. E assim encerramos esta aula de número 143, para partirmos para a nossa próxima aula. Então, falamos de moedas nesse item, no poder aquisitivo, de origem monetária e de origem material, e vamos falar então de inflação e deflação, inflacionismo e deflacionismo. Até a próxima aula.